Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 26 de janeiro, nós estamos aqui para nossa live matinal, um pedacinho, né, do teu dia para você estar ali na presença de Deus, para você trabalhar corpo, mente e espírito. Nós somos ali pessoas que para ficar integralmente sãs, precisamos trabalhar o quê? Corpo, mente e espírito. Um sem o outro não funciona. Então vamos lá, vamos convidar pessoas para estar aqui conosco nesse dia. Já estamos entrando aqui ao vivo e online, não é? Eu tô chegando na tua casa, tô chegando pertinho de você nesse dia, para que você esteja aqui conosco, para que nós possamos ali já essa sexta-feira. Gente, sexta-feira, amanhã é sábado, sexta-feira já estamos aí todos juntos. Um beijo para você que está entrando aqui agora, um beijão para você que vai entrar depois, que vai assistir essa live depois, que vai participar depois. Um bom dia, bom dia, bom dia. Um dia cheio da graça de Deus. Já estou colocando aqui, estou convidando pessoas e você vai convidar mais pessoas para estar aqui conosco? Vai convidar mais pessoas para estar aqui conosco? Olha só, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, estou sentindo falta de algumas pessoas aqui, gente. Estou sentindo falta de algumas pessoas aqui. E elas saíram o ano passado e não retornaram mais, gente. Não retornaram mais. Um bom dia, Vanessa. Vanessa sempre aqui, gente. Vanessa, Paula, Rosane. Gosto assim, gente. É o pessoal firme. Firme e forte, não é? Um bom dia pra vocês. Sextou, mas a semana não acabou. Não é? O Paulo tem um vídeo que eu gosto que fala assim: a felicidade se conquista de segunda a sexta. Sábado e domingo é um plus, é a cereja do bolo. Mas nós temos que ser felizes todos os dias, de segunda a sexta, não é? Bom dia, Gabi! Lindona! Gabriela, bom dia, bom dia! Um dia abençoado, iluminado, agraciado, uma sexta-feira repleta da graça de Deus. Aqui tá meio friozinho, eu tô até de golinha alta, manguinha curta, mas golinha alta, graças a Deus, gente. Eu peço a Deus, Senhor, o ano todo podia ser igual agora. Esse friozinho, né? Tá tão gostoso, gente. Tem sol, mas tá friozinho. Porque esses dias de calor aqui em Maringá tava desafiador, né? Mas em tudo dai graças a Deus. E nós damos graças a Deus pelo frio, pelo calor. Mas que eu prefiro, do jeito que tá hoje, eu prefiro. Se eu pudesse escolher, né? Um dia de luz para vocês. Ontem nós falamos sobre o quê? Posicionamento. Não foi? Nós já falamos aqui sobre honra. Perdão. Nós já falamos sobre honra, nós já falamos sobre identidade, sobre capacidade, sobre merecimento. Vamos lá, que a voz hoje já amanheceu meio rouquinha. Essa mudança de clima também já traz um pouquinho de resfriado. Vamos lá. Então, olha só. Hoje nós vamos fazer algo mais espiritualizado. Hoje eu estava participando do Rosário da Madrugada. E a irmã Maria Raquel falou uma frase que ficou martelando na minha cabeça. Falei, bom, é isso que é para falar. Eu achei que ia falar outra coisa, mas Deus assim o quis, então vou falar para vocês sobre uma passagem da Bíblia. Uma passagem que está lá em Romanos. Eu gosto muito das cartas de São Paulo. São Paulo escreveu cartas lindíssimas de orientação. E quando ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 28. Eu vou até colocar aqui, para depois quem quiser procurar. Capítulo 8, vou colocar aqui, versículo 28. Nós vamos falar sobre isso hoje. Deixa eu anotar aqui, fixar no comentário. Vamos lá. Vamos convidar mais gente para estar aqui, gente. O povo tá dormindo, né? Já são 7 horas. Já são 7 horas e esse povo não acorda. Vamos convidar mais pessoas para estar aqui. Quando eu acho que eu vou voltar a fazer as lives 6 horas da manhã, porque quando eu fazia 6 horas tinha mais gente. Mais gente que acordava mais cedo. Não sei, acho que esse pessoal tá meio preguiçoso. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Vamos chamar mais pessoas aqui para estar conosco. Vamos chamar mais pessoas para estar aqui nesse momento. Deixa eu convidar mais gente aqui, gente, porque não é possível que esse povo não acorda cedo. Não é possível que esse pessoal não tá acordando de madrugadinha. Que é isso, gente? Vamos chamar esse povo para estar aqui, para que nós possamos ter mais gente, né? Mais gente assistindo, mais gente crescendo, mais gente contribuindo, mais pessoas aqui participando dessa live.
Vamos lá chamar, deixa eu ver aqui, olha lá. Vamos chamar esse pessoal para estar aqui, vamos acordar esse povo. Quem não está acordado vai acordar. Vamos lá. Helenice, bom dia, Helenice. Bom dia, bom dia. Vamos chamar mais pessoas para estar aqui conosco. Olha só. Hoje a irmã Maria Raquel, ela trouxe um trecho, e é um trecho que eu leio com muita frequência. Só que me suscitou, me veio algo para falar, né? Senti algo de falar algo que é para mim e é para você também. Sabemos, olha só, capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Eu não coloquei aqui Romanos, gente, me perdoa, tenho que colocar aqui Romanos, tá lá em Romanos, eu não coloquei aqui. Romanos, tá, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: predestinação, certeza da salvação. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Vamos fixar só nesse pedacinho. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero trazer duas situações aqui para vocês prestarem atenção em duas palavras: todas as coisas e amam. É um trechinho muito curto, mas nós vamos meditar sobre ele. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz, e a irmã Maria Raquel fixou muito isso, ela falou assim, todas as coisas. Nisso, o que quer dizer com isso? Todas as coisas, todas, são todas, inclusive as coisas ruins. Bom dia, Devanilde, bom dia, Zi, bom dia. Então, olha só, quando nós pensamos, porque às vezes nós não olhamos o sentido literal da palavra, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E ela fixou muito, existe todas, são todas as coisas ruins e as coisas boas. Nisso, essa doença que eu tô passando, esse problema que eu tô passando, sim, todas as coisas, todas. Quando Deus diz todas, ele quer dizer todas. Ele, né, São Paulo, sendo usado ali por Deus para falar essa palavra para os romanos, para a comunidade, né, ali, todas. Ou seja, se você está passando por algo bom, todas as coisas. Se você está passando por uma doença, inclui essa doença. Se você está passando por um problema, por uma situação que você acha desafiadora, todas as coisas. Ou seja, de tudo Deus vai tirar um bem maior. De tudo, esse sofrimento que você está passando, essa tribulação que você está passando, esse perrengue que você está passando, talvez porque você atraiu ou talvez porque lançaram sobre você. Gente, nem tudo é obra do inimigo. Primeira coisa que a gente tem que pensar, nem tudo é obra do inimigo. Muitas coisas nós atraímos pelas nossas decisões. Muitas coisas ruins nós estamos atraindo pelas nossas decisões. Então muitas pessoas ficam, gente, é contaminação espiritual, contaminação espiritual. Existe sim. Nós temos aí que lutar contra seres de carne, mas contra os principados e potestades, como está em Efésios, sim. Mas nem tudo, presta atenção, nem tudo é contaminação espiritual. Muitas coisas que você está passando e que eu estou passando vieram das nossas más decisões. Das nossas más decisões. Das tomadas de decisões sem consultar a vontade de Deus. Sem submeter a vontade de Deus. Fizemos a nossa vontade e aí quando a coisa aperta, ai Deus, tá? O inimigo, não é o inimigo não. Talvez o teu maior inimigo seja você pelas suas decisões. E aí jogamos a culpa o quê? No inimigo de Deus, da nossa salvação. Ele atua nesse mundo? Claro. Ele é o príncipe desse mundo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas muitas coisas nós não consultamos a Deus, tomamos uma decisão errada e depois lançamos a culpa no inimigo ou falamos que Deus não nos ajuda. Deus está querendo ajudar, mas é como se Deus falasse assim, filho, me ajuda a te ajudar. Filha, me ajuda a te ajudar, porque você está tomando decisões que não condizem com aquilo que é a minha vontade. Você está tomando decisão pela tua vontade. E aí que eu vou entrar nesse trecho que eu falei para vocês de Romanos 8, 28. Bom dia, André. Bom dia. Olha só. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falei para vocês ali no início da live, prestar atenção na palavra todas e prestar atenção na palavra amam. O que é amar?
Já expliquei várias vezes em várias lives, mas agora, como está num contexto diferente, eu vou falar para você. Amar não é sentimento, amar é decisão e é comportamento. Eu amo em atos, palavras e ações. Eu amo com palavras? Amo. Mas é muito fácil eu amar pela palavra. É muito fácil eu falar que eu amo. E aqui nós estamos falando do amor a Deus, tá? Não estou falando do amor humano aqui. Estou falando nesse contexto. É muito fácil eu falar que eu amo a Deus. Mas o amor, ele é comportamento. Tanto o amor a Deus como o amor aos outros demonstra amor a outras pessoas no comportamento. E quando eu falo em amar a Deus, eu estou dizendo que eu tenho que ter um comportamento condizente com aquilo que eu falo. Se eu falo que eu amo, eu tenho que obedecer à vontade de Deus. Porque se eu estou sendo desobediente, eu não estou amando. Então é nesse contexto que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu digo que amam, é aquele que faz a vontade de Deus e não a sua vontade. A minha vontade e a sua vontade, ela pode até ser a mesma vontade de Deus. Ela pode, inclusive, ela se amoldar à vontade de Deus. Mas nem sempre nós fazemos aquilo que é só a vontade de Deus. Muitas vezes nós, pela nossa humanidade, pelas nossas debilidades, pelas nossas fraquezas, nós queremos fazer a nossa vontade. E eu não submeto os meus projetos a Deus. Apresentar para Deus. Sabe o que é submeter os projetos a Deus? É falar assim, Senhor, eu desejo, o meu sonho é realizar isso, fazer isso. E vamos trazer um exemplo bem simples. O meu desejo, o meu sonho é fazer essa viagem. O meu desejo, o meu sonho é construir essa casa. O meu desejo, o meu sonho é me casar assim, assim. O meu desejo, o meu sonho é trabalhar dessa forma. Mas, Senhor, eu submeto ao seu senhorio. Essa é a sua vontade, que seja feita. Se não for, Senhor, tira isso do meu coração. Me mostra o que é para ser feito. Senhor, eu tenho esse negócio para fazer, não é? Eu tenho esse negócio para fazer. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, gente, que eu não dei bom dia aqui, ó. Neuza, Ângela, João, olha ali, grande amiga Nice. Estamos aguardando sua visita ao Ceará. O Hotel Sonata te aguarda para desfrutar os bons momentos. Oh, que benção. Oh, e a Cris estava comigo, tá? A Cris entrou aqui, ó. Era eu, João, e a Cris que estávamos aí no Ceará o ano passado. Hoje, inclusive, está acontecendo um encontro do Instituto Hesed lá na Canção Nova e essa vez eu não pude ir. Não pude ir. A minha filhada, que é freira, lá em Fortaleza, aí no Ceará, ela é freira, ela mandou, madrinha, você vem pra Canção Nova? Eu falei, filha, dessa vez a madrinha não vai, porque eu fiz muitas viagens agora final de ano e eu tenho atendimento, né? Então, falei, a madrinha não vai, mas ela tá lá na Canção Nova e ela queria que fosse lá pra me encontrar com ela. Bom dia, Ciro! Tayana, querida, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, gente do céu, olha só, bem que eu gostaria de estar aí, viu? Eu queria estar aí no Ceará, sim, mas ainda dessa vez, agora não, mas em breve iremos para aí. Eu tenho que ir para Trancoso, eu tenho um casamento para ir em Porto Seguro, na Bahia, não é no Ceará, mas eu tenho um casamento para ir para essas bandas, quem sabe, né? Então, olha só. Quando eu falo de amar a Deus, eu estou dizendo, Senhor, é como se eu colocasse assim, eu submetesse a minha vontade e falasse, Senhor, eis aqui eu apresento o meu projeto, porque Deus, Ele gosta quando nós sonhamos, Ele gosta quando nós fazemos esses projetos, esses sonhos, que nós tenhamos sonho. Uma vida sem sonho, gente, é uma vida depressiva. A pessoa que ela está em depressão, ela não tem sonhos, ela deixou de sonhar. A pessoa que ela está em depressão, ela não tem um porquê viver. Ela não tem o porquê acordar, por isso que ela está em depressão. Então é importante nós sonharmos, mas é importante nós submetermos esses sonhos, esses objetivos, esses projetos a Deus. Nós apresentamos os nossos projetos a Deus e deixamos que Ele faça a vontade dEle. Gente, quantas vezes eu deixei meus projetos na mão de Deus e Ele fez muito além do que eu esperava. Então, esse versículo, que parece ser uma coisa tão simples e que às vezes nós passamos de forma despercebida algumas palavras.
tudo concorre, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, Deus está dizendo, filho, filha, se acontecer um percalço, se acontecer algo que não foi planejado para você, eu vou tirar um bem maior. Gente, eu quero trazer agora um exemplo para vocês de algo que eu já falei aqui, mas de algo que fica muito forte e eu estou sentindo de falar novamente. Quando eu era criança, né, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu sofri um abuso sexual. E eu não compreendia, eu não entendia. Eu falava, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Ele não me livrou? Era essa pergunta e eu brigava muito com Deus a respeito disso. Então, eu não compreendia. A partir dos 40 anos, 50 anos, né, aquilo ficou muito forte, eu tive que trabalhar isso dentro de um processo de coach, porque estava arrebentando a minha vida, era uma das coisas que estava arrebentando a minha vida, e tudo aquilo, aquele abuso foi muito forte para mim, me impactou na minha vida financeira, na minha vida emocional, no meu casamento, na minha vida profissional, em tudo. E dentro de um processo de coach eu comecei a trabalhar isso. Eu tinha trabalhado um pouco na terapia, mas não tinha uma solução ainda, então dentro de um processo com ferramentas específicas eu trabalhei isso. Então aí olha só o que aconteceu. Há um tempo atrás eu peguei e falei, Senhor, que bênção que aconteceu aquele abuso. Eu sei que não foi a tua vontade, que foi a ação do inimigo. Que foi a ação do inimigo através de uma pessoa que muito próxima, que foi usada para me destruir. Mas aqui, como diz em Romanos 28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas quer dizer todas. Ou seja, aquele abuso que eu sofri na minha infância me trouxe um know-how, digamos assim, me trouxe aquilo que poderia ter me destruído e que de fato me fez patinar muitas vezes quando houve a libertação emocional, quando houve a libertação mental, quando eu trabalhei a minha mente, trabalhei o meu emocional e eu fui liberta daquilo, hoje se tornou algo que eu posso ajudar outras pessoas como na mesma situação. Então aquilo que veio para me destruir, me fortaleceu. Aquilo que veio para me derrotar, me levantou. Então hoje eu falo do abuso sem chorar, mas gente, antes eu não conseguia nem falar. Eu só chorava, porque era uma dor absurda dentro de mim. E eu não sabia como tirar isso de dentro de mim. E quando eu trabalhei isso com uma ferramenta específica, existe ferramenta específica isso dentro do processo de coaching, quando eu trabalhei isso daí, e eu entendi que eu poderia transformar isso daí em algo bom para ajudar outras pessoas, houve uma vitória de Deus na minha vida. E aquilo que parecia que ia ser a minha destruição se tornou meu maior troféu. Se tornou diante dos homens e diante de Deus um motivo para eu ajudar outras pessoas. Se tornou uma ferramenta, um instrumento para ajudar outras pessoas. E a minha história é a história de muitas pessoas que foram abusadas. Então, quando eu olho para trás, houve uma vitória de Deus sobre o inimigo, que tentou me derrotar lá atrás. Por quê? Porque ele sabia o que Deus esperava de mim no futuro. O inimigo conhece tudo. Então, nesse caso, uma pessoa foi usada para uma ação ruim e que era para me destruir. Só que, como diz aqui São Paulo, em Romanos 8, 28, ele diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquilo que era uma derrota e que me fez sofrer muito tempo, se transformou numa vitória. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. E Ele disse todas as coisas. Então, se você está passando por uma doença, se você está passando por uma dificuldade, gente, e não se engane, virão momentos difíceis na nossa vida. Virão momentos desafiadores na nossa vida. Virão momentos em que nós falamos assim, gente, eu não estou aguentando mais. Eu não estou suportando mais. Senhor, vem em meu socorro. Mas é aquilo, espera no Senhor, Ele vai fazer a obra. Confia, mas faz a tua parte. Gente, eu busquei ajuda. Eu busquei ajuda de psicólogo, eu busquei ajuda na igreja,
na renovação carismática, eu fazia retiro, para eu suportar aquela dor enquanto ela ainda não tinha sido curada totalmente. Tem ferida, gente, que vai levar tempo para ser curado. Tem ferida que vai ser curado muito rápido, mas tem ferida que vai demorar um tempo. Mas tem ferida que demora tempo para curar porque você não procurou a ajuda certa. Eu não procurei ajuda, por exemplo, de um coach, porque na época eu não conhecia, mas assim que eu conheci o coach, eu busquei ajuda. Então, quando nós também temos ferramentas, temos a possibilidade de buscar ajuda e não buscamos, somos nós que estamos retardando o processo de cura em nós. Se você não busca a ajuda certa, você está retardando o processo de cura em você. Você está retardando o processo de reavivamento de Deus em você. Então, quando você não busca ajuda, você é orgulhoso, orgulhosa. Como eu fui, gente, eu fui muito orgulhosa. Eu tinha tanta dor que eu era muito orgulhosa e sou orgulhosa ainda. Eu ainda tô quebrando muita coisa de orgulho em mim, né, Greciane, Leila? Então, nós precisamos buscar essa ajuda também. Ângela Cruz, bom dia, Ângela. Olha lá, Ângela, minha amiga ali minha colega aí da faculdade, Ângela, dos treinamentos, gente, da faculdade foi bom. Então, quando nós não buscamos ajuda, quando nós sabemos a quem procurar e nós não buscamos, é orgulho. E você está retardando o processo. E você não está contribuindo para que a graça de Deus aconteça. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, mas nós precisamos efetivamente obedecer a Deus. Quantas vezes Deus colocou no teu caminho pessoas para te ajudar e você foi orgulhoso e não quis? Quantas vezes Deus te deu a solução e você não quis? Quantas vezes, por conta das suas dores, você achou que a pessoa que estava ali para te ajudar estava te ofendendo, estava te machucando? Gente, eu retardei o meu processo porque eu não conhecia, porque eu busquei a ajuda de todo mundo. Eu ia em encontro da renovação carismática, eu ia na missa, eu ia em cura e libertação, eu ia em louvor. Fui em psicólogo, eu paguei psicólogo anos, mais de 10, 12 anos eu paguei psicólogo para mim. Até que veio o coach, e aí no coach eu consegui resolver essa situação desse abuso. Então, eu preciso buscar ajuda. Então, quando diz, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas vão concorrer. O bem e o mal, aquilo que você está passando de bom e de ruim, Deus vai tirar um proveito. Mas tem que, para amar a Deus, é amar em obediência. É amar sabendo que não é sentimento, é amar comportamento. Eu vou buscar fazer a minha parte, eu vou buscar ajuda, eu vou obedecer a Deus, eu vou submeter os meus projetos e você deve fazer a mesma coisa. Submeter os teus projetos, os teus planos a Deus. Se por acaso ouviu o que Deus quer falar para você, através de outra pessoa, porque Deus não vai vir falar para você pessoalmente. Claro que pessoas um pouco mais espiritualizadas, Greciane, bom dia, querida. Pessoas mais espiritualizadas, às vezes Deus fala conosco, você vai saber quando Deus falar com você, você sente, é tão forte que é quase que uma voz audível que Deus fala com você. Mas Deus fala através de pessoas, Deus fala através de uma leitura. De repente você está no meio de uma oração e um pastor ou um padre, ou às vezes dentro de um rosário, quantas vezes aquela palavra é para você. E será que você obedece aquilo que foi o comando de Deus para você através de outra pessoa? Ou você fica com raiva? Ou você finge que não vê? Porque se você fingir que não vê, gente, não vai adiantar. Deus está ali gritando. Então esse amar a Deus é submeter a Ele os projetos. E quando Ele falar, obedecer. Então Deus vai tirar um bem maior de tudo isso que está acontecendo na tua vida. Deus vai tirar um bem maior. Se você está sofrendo, Deus vai tirar um bem maior. E Ele vai fazer com que isso concorra para você, para o teu bem. E hoje as suas palavras estão sendo para mim. Glória a Deus, Gabi. Glória a Deus, Gabi. Porque, gente, é muito desafiador seguir a Deus. É muito desafiador. Olha aqui, eu tenho 56 anos. Tem sido batalha. Gente, não pensa que a minha vida é tranquila. Quem dera, né? Quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, as batalhas vão aumentando. A vantagem é que nós estamos mais fortalecidos para enfrentar essas batalhas. Mas muitas vezes nós não vamos enfrentar sozinhos. Nós vamos enfrentar precisando da ajuda de outras pessoas. Acima de tudo, a ajuda de Deus, é claro. Todas as batalhas nós dependemos da ajuda de Deus, todas.
Mas em algumas batalhas, Deus manda anjos celestiais efetivamente, mas muitas vezes Deus manda anjos carnais aqui. Anjos, né? Pessoas que são colocadas na nossa vida para nos dar direção. Só que muitas vezes nós estamos tão orgulhosos, e gente, esse orgulho ele vem pela nossa dor. A pessoa que ela foi muito ferida, que ela foi muito machucada, ela é orgulhosa. Ela se torna uma pessoa orgulhosa. Ela não confia, ela não quer ajuda. Se alguém fala alguma coisa que fere, que aperta o gatilho, ela já acha que a pessoa está se falando contra ela, não é. Às vezes a pessoa está sendo usada para te ajudar e você está refugando pelas suas dores. Então, Marcelo, bom dia. Então nós precisamos entender essa passagem da Bíblia de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus, mas esse amar a Deus é um amor comportamento. E é um amor em que eu espero em Deus, mas uma espera ativa, onde eu faço a minha parte, onde eu aceito o direcionamento de Deus, onde Deus me dá o comando e eu obedeço. O amar a Deus é obedecer a Deus. E muitas vezes Deus vai falar, para, você tem que parar. Muitas vezes Deus vai falar, prossiga e você tem que prosseguir. Bom dia, Fábio! Fábio Viana, querido! Bom dia! Então, o comando de Deus é acalma, você tem que acalmar. O comando de Deus é agora seja ousado e vai para cima. E você tem que ir. Gente, Deus espera muito de nós e Ele sabe da nossa capacidade. Ah, lá, vou te fazer um coraçãozinho aqui para vocês. Ó, o Fábio mandou um coração, vou mandar um coração pro Fábio e para todo mundo. Já foi um tanto de coração aí, ó. Ó, um monte de coração para vocês. Ai, que bom que vocês estão aqui. Então, gente, o comando de Deus, nós temos que obedecer. O maior desafio não é nós ouvirmos a Deus, o maior desafio é nós obedecermos a Deus. E amar a Deus implica obediência a Ele. Amar a Deus implica eu fazer as coisas segundo a vontade dEle. Amar a Deus significa eu trabalhar as minhas dores, porque se eu estou muito cheia de dor, de fraturas emocionais, eu vejo Deus como um pai ruim. Eu, Anice, associei, já falei isso para vocês aqui, a imagem de Deus à imagem do meu pai. Como eu tinha um problema com meu pai, no sentido que meu pai era alcoólatra e tudo mais, e era um pai muito bravo, muito violento, eu associei a imagem de Deus à imagem do meu pai. E eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha um relacionamento bom com Deus. Mas quando eu me deixei, né, que caía aquela armadura, que eu era do orgulho, que eu queria ajuda, mas eu não deixava ninguém me ajudar, pelas minhas dores, porque tudo que as pessoas falavam para mim, eu achava que era para me agredir, para me atacar, e não era. Era pessoas dando feedback, falando, ensinando o caminho, e eu, orgulhosa, não queria seguir. Quando eu comecei a efetivamente obedecer, as coisas começaram a fluir. Não é sem dor, gente, não é sem sofrimento. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então, ou seja, sede fortes, sede corajosos. Nós teremos aflições, não existe uma pessoa na face da terra que não passe por aflições. Porque às vezes elas falam assim, mas fulano tem uma vida tão boa, vai lá na casa dela. Fica na casa dela para ver um dia quais são as preocupações. Aparentemente pode parecer que essa pessoa não tem aflições, mas com certeza ela tem. Agora, quanto mais você se aproximar de Deus, fazer a vontade de Deus, se achegar a Ele, ser obediente, mais leve vai ser o fardo. Porque Ele diz, não é também, a palavra de Deus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu os aliviarei. Né? Tome sobre si o meu jugo, porque meu jugo é leve, e dê o teu jugo para mim. Então nós colocamos ali diante de Cristo, entregamos para Ele os nossos fardos e descansamos. O desafio nosso é soltar as rédeas, é descansar em Deus. O desafio nosso é descansar em Deus. O desafio nosso é obedecer. O desafio nosso é amar a Deus em atos, palavras e ações, porque amar da boca para fora é muito fácil. Amar da boca para fora é muito fácil. Eu dizer eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Agora, o amor é comportamento. É um comportamento de amor. Exige de mim uma aniquilação da minha vontade para fazer a vontade de Deus.
Existe em mim uma aniquilação da minha vontade para ajudar o outro. Exige de mim que eu não olhe para a pessoa do irmão como uma pessoa com julgamento e faça o que eu devo fazer por amor. É difícil, é desafiador amar o inimigo. É desafio, mas esse é o nosso desafio e esse é o amor que Deus exige de nós. Porque ele diz, tudo o que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que fazeis. Estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. É esse o desafio. Nós amarmos aquele que está na prisão. Nós amarmos aquela pessoa que roubou. Nós amarmos aquela pessoa que nos machucou. Nós amarmos aquela pessoa que nos feriu. Como eu falei para vocês do abuso que eu sofri. O desafio meu foi amar o meu abusador. O meu desafio, nesse caso, foi amar a pessoa que me abusou. Gente, foi um processo. Foi um processo. Mas se eu não curo as minhas mazelas, eu não aprendo a amar. Se eu não busco a pessoa, né, como eu busquei na época, um coach para me ajudar a ressignificar isso, a trabalhar isso dentro de um processo, a trabalhar com as ferramentas que me trouxeram a cura, eu nem estaria aqui falando para vocês. Eu tinha muitas dores que advieram desse abuso sexual. Muitas dores. Então, quando eu me permiti ser curada por Deus espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, porque fisicamente eu já estava com dores pelo corpo. A fibromialgia é uma doença psicossomática. Eu tinha muitas dores no meu corpo, já estava caminhando para uma fibromialgia. É como uma depressão no corpo, que causa dores, não é? Então eu tinha muitas dores, dores de cabeça. Então, quando eu me curei, quando eu me livrei, quando eu me libertei, quando eu liberei perdão para o meu abusador, quando eu liberei perdão para mim, que me acusava também, eu falava, por que eu permiti? Mas eu tinha 8 anos, 9 anos. Então eu tive que fazer um processo de perdão para mim, processo de perdão para quem me abusou, tive que fazer um processo de perdão para meu pai e para minha mãe que não cuidaram de mim. Eu fui me libertando. Então eu me liberto física, emocional e espiritualmente. Porque quando eu trabalho físico, quando eu trabalho o espiritual e o mental, eu liberto o corpo. Nós somos, né? Lembra que eu falei? Nós necessitamos de cuidar dos 3 pilares, físico, espiritual e emocional. Então, Carol, bom dia. Adriana Fernandes, bom dia. Ayla Mendonça, bom dia. Então, olha só. Essa palavra de Deus está dizendo, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele diz todas as coisas, tudo, o sofrimento que você está passando, o desafio que você está passando, a alegria que você está passando, seja o que for o teu momento, vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. E é você. Mas como que eu amo a Deus nisso? Em atos, palavras e ações. Eu amo a Deus submetendo todos os meus projetos à sua vontade. Eu submeto tudo aquilo a Deus e eu obedeço a sua vontade. Eu não faço a minha, eu faço a dele. A minha vontade pode até coincidir com a vontade de Deus. Muitas vezes vai coincidir. Mas muitas vezes eu vou ter que fazer aquilo que é a vontade de Deus e não a minha. Então eu vou ter que deixar o meu orgulho e falar, não, Senhor, seja feita a tua vontade de fazer. Mesmo que eu não queira. Bom dia, Lê! Olha só, o nosso desafio é a obediência a Deus. E aí, efetivamente, tudo, quando nós amamos a Deus em atos, palavras e ações, as coisas vão concorrer para o bem, para o nosso bem. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso amar a Deus e amar em atos, palavras e ações para que todas essas coisas, sejam boas ou ruins, se concretizem na minha vida. Aí sim, de tudo Deus vai tirar um bem maior. Por quê? Porque até aquela situação desafiadora, até esse abuso que eu sofri, Deus tirou um bem maior. E hoje eu consigo ajudar pessoas justamente porque eu fui abusada. E eu sei quando uma pessoa fala nisso, eu sofri um abuso. Gente, eu sei o que a pessoa sente. Por quê? Porque eu passei. Então aquilo que poderia ser algo que para destruir a minha vida se tornou algo de um triunfo, uma vitória. E com a minha história, eu ajudo a salvar outras vidas, salvar outras histórias. Olha que coisa linda, ressignificar outras histórias de abuso. E a pessoa começa a um processo de perdão.
Então aquela alma, aquela pessoa que estava perdida, rancorosa, ela começa a se libertar e ela começa a ver o lado bom de um abuso, Nice. Sim, existe um lado bom. Nossa, Nice, existe um lado bom de uma perda. Existe o lado bom. Existe o lado bom, Nice, de uma bancarrota financeira. Existe o lado bom. Só que se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu sou uma pessoa rancorosa, eu não vou ver o lado bom das coisas nunca. E aí, claro, que não tem como Deus agir num coração fechado, num coração rancoroso, um coração endurecido. Então que você hoje abra o seu coração para que Deus possa transformar o teu luto em alegria, transformar a tua dor em felicidade, transformar esse ódio em amor, transformar essa raiva em perdão. E que você medite nessas palavras. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora olhando dessa forma que eu expliquei para você. Lembrando essa palavrinha todas, lembrando dessa palavrinha amam. E se você chegou no final, não entendeu muito o que eu tô falando, vai lá, começa do começo dessa live e se ela fez sentido para você, comenta, compartilha, manda para outras pessoas. Eu vou deixar lá no YouTube também, vou colocar nos meus stories o YouTube. Clica no canalzinho do YouTube, se inscreva no meu canal, manda para pessoas que têm Instagram, e quem não tem Instagram, você copia o link e manda pelo WhatsApp, fala assim, você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Manda com uma mensagem junto, não manda um link só à toa, não. Que a sua semana, o seu final de semana seja abençoado, seja repleto de luz, seja repleto da graça de Deus. E que você verdadeiramente ame a Deus, acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Trazendo isso em ações. Combinado? Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por estar aqui. Hoje nós nos estendemos mais um pouquinho, mas o assunto necessitava. Deus abençoe muito a sua vida. Marcela, olha lá, receba essas bênçãos, recebe, que Deus prospere na sua vida, que Deus te leve muito além do que você está imaginando. Que você abra o coração para que Deus possa entrar e agir nele e fazer grandes coisas através de você, através da sua vida e na sua vida. Porque ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. É isso que ele tem para você. Deus abençoe muito. Até segunda-feira. Amanhã não tem live. Segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser.